vamos para a nossa exposição dessa manhã, o tema dessa manhã, capítulo 22 da Confissão de Fé. Parágrafo 7, capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689, parágrafo 7. Diz assim o texto da confissão, irmãos, por favor, acompanhe. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus. Desta forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para lhe ser santificado. Desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana, e a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado o dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como o sabá cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. Até aqui. Parágrafo 7 do capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689. Esse texto da confissão, irmãos, ele traz como textos de referência da palavra Êxodo 20, verso 8, 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2, Atos 20, verso 7, e Apocalipse 1, verso 10. Eu quero começar falando sobre esses textos apenas para lembrá-los de que não são os únicos textos relacionados ao tema, mas são apenas alguns textos que os batistas em 1689 decidiram utilizar como referência e como base para as suas afirmações, mas outros textos poderiam ser alocados aqui e servir também como base para o que está sendo afirmado aqui na confissão de fé. Bem, falar sobre a guarda do dia do Senhor e a instituição do dia do Senhor não é algo muito comum nas igrejas batistas de um modo geral. Hoje, na verdade, não é comum nas igrejas cristãs de um modo geral. Praticamente nós não temos igrejas hoje compromissadas em observar a guarda do dia do Senhor, conforme registrado na Sagrada Escritura. Hoje as pessoas, a maioria delas tem a opinião de que o domingo é um dia como outro qualquer, e quando se pensa isso, na verdade, você termina por atropelar aquele dia e torná-lo inferior aos demais, porque se é o dia do culto a Deus, muita gente tem guardado o domingo para si mesmo e não para o Senhor, e tem utilizado o domingo para si mesmo, para realizar as suas atividades, os seus afazeres, a sua recreação, e tudo que diz respeito às suas finalidades, aquilo que ele não pode realizar durante a semana, as pessoas separam o domingo para realizar. Vamos deixar para fazer no domingo, que eu vou ter um tempinho a mais. Durante a semana eu tenho muitas atividades, meu trabalho, a escola, e aí domingo a gente vê isso, a gente conserta o telhado, a gente vê aquela questão, e o domingo tem sido, na verdade, inferiorizado. As pessoas não têm simplesmente negado o domingo, a guarda do primeiro dia da semana, elas têm, na verdade, desafiado a Deus e tornado esse dia inferior aos demais, quando na verdade ele é um dia superior aos demais. Então não é comum e nem é fácil tratar desse tema, porque as reações são as mais truculentas que nós podemos encontrar.
Lembrem que ainda estamos falando sobre culto. Domingo é dia de culto. O texto do domingo, ele está no texto da confissão, que aborda o culto público a Deus, o culto e o dia do Senhor. Então estão intrinsecamente relacionados, o cultuar e o dia de se cultuar a Deus. Então as pessoas, elas não têm observado essa designação de Deus e nem têm guardado esse dia como ele deve ser observado. Então hoje pela manhã, na graça de Deus, nós vamos estar apontando para isso. E eu quero começar citando a confissão, mostrando aos irmãos que os batistas de 1689 entenderam que o domingo, ele é um dia designado por Deus. Deus poderia ter designado qualquer dia na sua soberania, e se ele designasse uma terça-feira, nós teríamos que guardar aquele dia como o dia do Senhor. Mas na palavra de Deus, ele escolhe na semana um dia para o descanso. Claro que esse dia começa no 7º e vamos ter uma evolução para o primeiro dia da semana, porque precisamos passar das sombras do 7º dia para a realidade apresentada no primeiro dia da semana. Mas observe que a confissão começa mostrando que este é um desígnio de Deus. Pelo desígnio de Deus, é uma ordenança divina, é um dia que foi ordenado, comandado pelo Criador ainda na criação do mundo. O domingo, ele surge muito antes de qualquer lei moral escrita ser entregue ao homem. O domingo surge quando Deus está criando, o descanso surge quando Deus está criando todas as coisas. Quando ele cria o planeta, quando ele cria tudo, ele separa um dia para o seu descanso solene, ele designa aquele dia para ser observado e santificado. É por isso que a confissão diz que há uma lei da natureza. A expressão natureza aqui deve ser entendida como criação. Foi criada, esta lei da guarda do descanso é uma lei que está na natureza, ou seja, quando Deus ainda começa a criar o mundo, ele já estabelece no 7º dia o descanso solene. Então não é algo, meus irmãos, que começa mais tarde nas Escrituras, não é um dia que aparece no meio da Bíblia, é um dia que surge junto com a criação do mundo, junto com a criação do homem, de Adão, de Eva. É um dia para ser guardado pelos primeiros homens criados. Então é um dia que está ligado às origens. Quando Adão ainda não conhecia algumas coisas acerca de Deus, coisas que o próprio Deus ainda não tinha revelado, ele já conhecia acerca do repouso santo que lhe era exigido na criação. Essas coisas ele já conhecia. Então não é uma novidade o descanso, o dia separado, santificado, o dia que Deus outorgou na criação, não é algo novo, não é algo para nós nos reunirmos hoje para debater como se estivéssemos tratando de algo que está surgindo agora. Irmãos, isso tem origem na criação, é uma lei da natureza. Assim como nós respiramos, assim como nós temos aqui o oxigênio ao nosso dispor no mundo todo, porque essa é uma lei da natureza, aprove a Deus como uma lei da natureza, dá o santo dia do descanso para o homem, e todos os homens estão debaixo dessa lei da natureza, não só os cristãos, todos, é uma lei dada ao homem, todos estão debaixo dessa lei, desse descanso, deveriam santificar e guardar esse dia. A confissão também, ela apresenta a ideia de uma proporção de tempo, que vai trazer exatamente a ideia de dia. O tempo aqui é o tempo de um dia, são as 24 horas do dia. Todos os dias que Deus criou, há uma palavra explicativa mostrando que houve tarde, manhã, houve sol e lua, houve dia e noite. Então Deus está mostrando ali as 24 horas do dia na criação. E esse tempo que a confissão aqui apresenta, em geral uma proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus,
esse tempo é o tempo do dia do descanso. E note também que a confissão entende que esse tempo, ou este dia de descanso, ele deve ser destinado ao culto a Deus. Então, logo no início da sua exposição, os batistas apresentam de forma clara o destino do dia do descanso, o objetivo desse dia, a que deve ser destinado. É um dia de culto a Deus, seja no Antigo Testamento, no sábado, o sétimo dia, o Shabá do Antigo Testamento, ou seja, o Shabá cristão, primeiro dia da semana. O dia é destinado ao culto a Deus. Nós guardamos esse dia para o Senhor, para o culto, para a glória dele, para a exaltação dele. Então, irmãos, eu acho que a primeira coisa que nós devemos pontuar nessa manhã é entender, primeiro, que esse é um dia separado e designado por Deus na criação, e segundo, que esse dia deve ser exclusivamente reservado para Deus, para o culto a Deus. Não é dia de outras atividades, ao menos que sejam atividades essenciais. Não é dia de trabalho, ao menos que seja um trabalho essencial. É um dia para Deus, é um dia para culto. Olhando um pouco para o contexto histórico dos batistas aqui nesse período, irmãos, é engraçado, e não só os batistas, mas trazendo até mesmo antes dos batistas, nos primeiros puritanos, ainda ali em fins do século XVI, quando estavam ali em toda aquela disputa com a igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra é a igreja estatal, é a igreja que domina, né, que estipula as leis que devem ser seguidas. O Estado estipula as leis da igreja, e ali a igreja da Inglaterra estipula que o domingo pode ser um dia de recreação, e é permitida então a caça e outros esportes a ser praticados no domingo. E quem se levanta contra isso? Quem se levanta com as escrituras na mão, desafiando o arcebispo da igreja da Inglaterra, que impunha essa lei contra a igreja? Os nossos irmãos puritanos e mais tarde batistas, que nunca aceitaram o domingo como um dia de recreação e lazer, nunca tiveram o domingo em baixa estima. Pelo contrário, a história da igreja no século XVI e XVII, especialmente, vai apontar que estes homens morriam para servir a Deus e guardar com zelo esse dia. Muitos dos puritanos que foram perseguidos e tiveram que abandonar o seu lar, abandonaram porque não suportavam a maneira como o dia do Senhor estava sendo abusado na igreja oficial. Eles preferiram ser banidos, preferiram o exílio, preferiram começar tudo de novo em outro lugar, numa selva, que era o novo mundo, do que ter que se submeter a transgredir o mandamento de Deus, o dia do Senhor. Perderam empregos, casas, famílias, foram presos por causa do domingo, porque não se sujeitavam aos ditames da igreja da Inglaterra, não se conformaram com aquilo, rejeitaram aquelas leis. Essa é a marca, irmãos. A nossa confissão de fé foi escrita por estes homens. Ela é do século 17. Ela foi escrita pela pena destes homens perseguidos, que sabiam que era o zelo pelo dia do Senhor, que guardavam em suas igrejas, em suas famílias, este dia santo, santificando com devoção a Deus, não com farisaísmo, mas de fato guardando em obediência ao Senhor, ainda que isso lhe custasse caro, ainda que isso lhe custasse salários,
ainda que isso lhe custasse a liberdade, mas eles estavam dispostos a obedecer a Deus nesse ponto. Hoje as pessoas nem sequer se importam com isso e acham que isso é uma grande bobagem da igreja. Acham que guardar o dia do Senhor, observar esta lei é desnecessário. Não. Está no decálogo. É lei moral, perpétua, designada por Deus na criação para o primeiro casal. Nenhum ser humano ficou debaixo da lei do Shabat, do dia do descanso. Nenhum. Todos os homens criados foram chamados a guardar este dia. Todos. Não há uma exceção sequer. Nenhuma. Alguns teólogos, inclusive, vão sugerir que o ataque da serpente a Adão e Eva se deu num Shabat. Isso não está na Escritura, é uma ideia, uma sugestão, porque está ligado na maneira central à ideia de adoração, a ser fiel e obediente a Deus e obedecer o seu Criador ou a serpente. Então envolve culto. Por isso alguns entendem que a serpente ela surge para tentar a mulher num Shabat, num dia de descanso. Outra ideia que leva a isso é porque era o dia em que Deus se encontrava com o homem no jardim do Éden. Então é muito provável que de fato é possível que o dia da tentação tenha sido um Shabat, um descanso, um dia de descanso. Ali naquele dia, quebrado por Adão e Eva, o homem cai, dá ouvidos ao diabo, à serpente, e não ao Criador. Mas ainda tem um outro ponto interessante. Quando a Bíblia fala do Shabat, olhando para o Antigo Testamento, e quando ela fala do dia do Senhor, olhando para o Novo Testamento, a ideia é sempre a mesma. O Shabat é o mesmo dia do Senhor no Novo Testamento. É por isso que muitos autores vão chamar de o Shabat cristão, ou o descanso cristão, porque todo o princípio que envolve o Shabat do Antigo Testamento está presente no Shabat cristão no Novo Testamento, no descanso cristão do Novo Testamento. A mesma coisa, os mesmos princípios de observância, a mesma ideia de santificação, tudo está lá. No Antigo Testamento, Deus chama o Shabat de o meu santo dia. Outra vez ele diz o santo dia do Senhor, sempre no Antigo Testamento se referindo ao Shabat. O próprio Criador designa, o profeta Isaías fala isso, o santo dia do Senhor, o meu santo dia. E em Mateus, capítulo, por favor, abra Mateus 12, verso 8. Mateus 12, verso 8. Aqui, a designação também aparece, irmãos. Note o que diz a Escritura, por favor. Porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Ele é o Senhor deste dia. O Filho do Homem, Jesus Cristo, é o Senhor deste dia. E no Antigo Testamento, Deus diz: este é o meu santo dia, este é o dia santo do Senhor, referindo-se a si próprio. Então você percebe que Shabat no Antigo Testamento e Shabat no Novo Testamento são a mesma coisa. A mesma coisa. Não vai haver mudança alguma aqui. Nenhuma só mudança. Outro ponto interessante. Somente o dia do Senhor e o Shabat, note bem isso, são celebrados em dias da semana recorrentes. Toda semana
desde a criação do mundo, mais uma vez, toda semana há um Shabá, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Nunca houve uma semana na terra em que não tenha havido um Shabá. O sábado está no Antigo Testamento, apresentado no Antigo Testamento, semana após semana, Israel observando ou deixando de observar, mas ele estando ali, o povo de Israel sendo julgado por Deus porque não guarda o sábado, porque não observa o seu santo dia. Deus dizendo a Israel que não tem prazer neles, naquele povo, porque eles são desobedientes e não guardam com devoção o seu dia santo. No Novo Testamento, irmãos, a mesma ideia. O Sabá está presente, o dia do descanso, a igreja cultuando a Deus domingo após domingo, o apóstolo João chamando o primeiro dia da semana de o dia do Senhor, ou o Shabá do Senhor. Ele sempre está presente, semana após semana, desde o começo do mundo, há um Shabá, há um dia a ser guardado, há um dia que tem que ser celebrado pela igreja, porque é um dia recorrente. Aqui eu quero fazer alusão, porque tem muitas pessoas, não é o caso de ninguém aqui, mas tem muitas igrejas que acham que existem outros dias santos. O Natal, por exemplo, que é o dia mais celebrado na cristandade, mundialmente falando, não acontece. Primeiro, sempre cai num dia diferente da semana. Às vezes cai numa segunda, às vezes cai numa terça, às vezes cai numa quarta. Segundo, não é recorrente semanalmente. Nenhum dia santo tem a mesma designação semanal que o Shabá. Só o Shabá é recorrente. Nós vemos muitas igrejas, irmãos, celebrando com entusiasmo, comemorando datas do calendário litúrgico da igreja cristã antiga. Algumas não há nenhum problema em você de fato cultuar a Deus, mas quando se coloca aquilo como um dia santo, comete violência contra a verdade da Escritura. Só há um dia santo na Bíblia, é o dia do Senhor, todos os domingos, não há outro. Natal não é dia santo, embora seja tido como um dia santo pelo mundo. Ora, imagine uma celebridade que até os pagãos consideram santo, e até eles participam e celebram. No Japão se celebra Natal. Imagine, por exemplo, outras datas como Páscoa e tantas outras que o cristianismo, de um modo geral, guarda como um dia especial, santo, muitas vezes equiparando, não, aliás, ele está acima do Shabá na consideração de muitos. Nenhum desses dias, nenhum deles, nenhuma das datas das festas bíblicas apresentadas no Antigo Testamento, e nenhum dos eventos que aconteceram no Antigo Testamento deve ser tido como um dia santo, senão o dia da ressurreição, senão o Sabá cristão, o domingo. Nos reunimos todos os domingos, irmãos, na igreja, porque temos esta convicção: domingo é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia do culto, da celebração a Deus, é o dia que Deus nos faz lembrar dele, do seu descanso, do culto. Não há como escaparmos dessa realidade. E mais, o dia do Senhor, ele deve ser encarado por nós como um memorial da redenção. Quando você olha para o domingo, para o primeiro dia da semana, amanhã, o que você tem que pensar, lembrar, dentre outras coisas? Este dia me lembra
redenção de Cristo por nós, a vitória do Cordeiro sobre os nossos pecados. A sepultura não pôde contê-lo, ele venceu a morte no dia do Senhor, ele ressurge vivo. Esse dia, queridos irmãos, deve nos lembrar este memorial da redenção. Mas ele também deve nos lembrar algo lá atrás. O próprio dia do descanso cristão deve nos fazer olhar para, de novo, a criação, nos fazer retornar e louvar e adorar o Deus que tudo criou nos céus e na terra. Ora, era exatamente isso que o Sabá do Antigo Testamento também levava Israel a lembrar. O Sabá do Antigo Testamento levava Israel a lembrar da criação, porque foi dado na criação. Levava o povo de Israel a adorar o Deus que criou todas as coisas no céu, na terra e tudo que existe. Levava o povo de Israel, a nação, a render graças e glória ao Deus soberano pela sua obra majestosa, grandiosa em criar todas as coisas. Mas também, irmãos, levava o povo de Israel a lembrar da libertação do Egito. O Sabá do Antigo Testamento aponta para a redenção, as promessas redentivas que acontecem figuradamente ali quando o povo sai do Egito pela mão poderosa de Deus e vai para a terra que emana leite e mel. Todas estas coisas que estão apresentadas figuradamente no Sabá do Antigo Testamento, elas estão apresentadas no Sabá cristão. O Sabá cristão apresenta as mesmas coisas do Antigo Testamento. Uma mudança. O princípio, que é a essência, ou como alguns dizem, a substância, não altera. É a mesma. Quando você olha para o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, se manifestando e exaltando o seu Shabá, e repreendendo o povo rebelde que não guarda este descanso, esse mesmo princípio, estas mesmas verdades, estas mesmas exortações, elas estão também no Novo Testamento, porque a substância não houve mudança, alteração, a substância é a mesma, permanece a mesma. Esse dia deve ser guardado, deve ser literalmente observado por nós com muito empenho. O dia do Senhor é um dia que pertence a Deus. 6 vezes Deus vai dizer meu dia, referindo-se sempre ao Sabá. Meu dia é dele, é separado para ele, pertence a ele, irmãos. Eu estou dizendo isso sendo categórico, referindo-me a questões diferentes dos demais dias da semana, porque de uma forma geral nós sabemos que tudo pertence a ele. A segunda é dele, a terça é dele, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, todos os dias são de Deus. Mas quando ele olha para o Sabá e diz, este é o meu dia, ele é meu, ele está falando algo diferente. Ele não é apenas o Senhor do Sabá porque criou o Sabá, ele é o Senhor que deve ser adorado, cultuado. Todas as atenções no Sabá devem ser voltadas para Deus, todas. Esquecer isso, deixar de se voltar com integridade de alma, de coração, completamente, é quebrar o dia do Senhor. Tirar um pouquinho para você, para fazer suas atividades, é desrespeitar o mandamento.
Eu vou tirar um pouquinho do Shabá, eu vou guardar 22 horas do Shabá, mas das 4 às 6 eu vou tirar para jogar bola. Eu vou tirar para dar uma corridinha na cidade. Eu vou tirar para terminar um trabalho que eu deixei por fazer, adiantar um serviço. Isso é quebrar o dia do Senhor. É meu, diz Deus ao Sabá. Pertence exclusivamente a Ele. Esse dia, irmãos, é como se as mãos do Deus Todo-Poderoso nos reunisse, nós que estamos separados durante toda a semana, em nossas atividades, trabalhos, viajando, fazendo nossos afazeres. Então chega o Shabá e Deus reúne a sua igreja e traz para o culto e diz: esse é o meu dia, eu agora sou o centro da atenção de vocês, todo este dia. E assim deve ser. Os nossos irmãos puritanos, e é sempre bom frisar, porque a confissão de fé é puritana, é do período puritano, são dos batistas puritanos ingleses, e os puritanos tinham tanta devoção a Deus, e observavam com tanta dignidade o Shabá, que eles, pastor, no sábado, à noite, começavam a se preparar espiritualmente para o próximo dia, o Shabá. Eles também não usavam, por exemplo, o sábado à noite para fazer qualquer outra atividade, se bem que eles podiam fazer. Note, o que nos é exigido separar é apenas o domingo, o primeiro dia. Mas a devoção e a piedade daqueles homens eram tão grandes que eles preferiram guardar em repouso aquela noite do sábado em oração. E eles oravam e suplicavam a Deus que eles falassem no Shabá. Deus, fale conosco amanhã no culto a Deus. Nos comunique tua palavra, tua vontade, o que o Senhor quer de nós. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. Eles suplicavam a Deus nesse dia para estarem preparados espiritualmente no Shabá cristão, o domingo. Tamanha era a piedade, irmãos, destes homens. Tamanho era o prazer que eles tinham em guardar o dia do Senhor, em estar com Deus todo aquele dia. No Antigo Testamento, Deus chama a atenção de Israel, aquele povo ímpio, Israel na carne, porque eles diziam no coração que não suportavam mais os Shabás, os descansos divinos, eram para eles fadiga, incômodo, e Deus diz: eu não suporto vocês, que não tem prazer no meu dia. Seis vezes Deus diz: meu descanso, meu Shabá. Um santo dia que deve ser guardado, segundo escreveu Moisés em Êxodo 2, verso 3. Por favor, volte para a sua escritura. Êxodo capítulo 2. E note as palavras que estão registradas, meus irmãos. Gênesis, por favor, Gênesis 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Note, o dia não é só abençoado por Deus, mas ele é santificado. Não é um dia como o outro, irmãos. Esse é o único dia santo que nós temos na Escritura. Não é como uma segunda-feira, uma terça. Esse dia é separado. Esse dia é santificado. E abençoou o Senhor e santificou o
dia 7º é o Shabat do Antigo Testamento. Então, o dia do Senhor também é dia de santidade, é dia separado. Ele é separado do uso comum das atividades corriqueiras. Um dia que pertence a Deus. Não é um dia equivalente aos demais. Embora ele tenha 24 horas como os demais, embora ele tenha todos os aspectos físicos, criacionais, como os outros dias, ele é santificado. É o único dia que é santificado, recorrente, toda semana. Abram suas escrituras mais uma vez, irmãos. Êxodo, agora sim, capítulo 13, por favor. E note o que diz a escritura desse texto. Êxodo 13, versículo 2. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão nesse dia. É uma designação, a santidade daquele dia. Abram mais uma vez agora em Números, irmãos. Adiante um pouco mais sua escritura. Números capítulo 16. Eu li que texto foi? 13, 2, mas era 13, 3. Êxodo 13. Você deu a referência 13. Ah, sim, eu li o texto certo e referi o texto errado, né? 13, 3. Tá bom, irmãos, desculpem. Números agora, por favor. Números 16. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e disseram: basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar-se. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incenso, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre ele deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Toda a ideia de santidade que envolve Deus, o seu santo dia e a santidade do próprio povo está apresentada aqui nestes princípios da Sagrada Escritura. Não há, meus irmãos, uma maneira legal, lícita, de nós fugirmos desse preceito apresentado na Palavra de Deus, cuja nossa confissão de fé apresenta de modo tão claro quanto o que está sendo dito aqui. O dia do Senhor é santo, de um modo que os outros dias não são. É um dia diferente, é um dia santificado. Isso implica dizer que é um dia que tem que ser separado. Quando Deus santifica o seu povo, Ele separa o seu povo, porque essa é a ideia de santificar, separar, tirar do uso comum. Quando Deus diz que santifica o Shabat, Ele está tirando o uso comum do Shabat, está dando a ele um uso especial, o uso santo, o culto solene. Só Deus, irmãos, pode santificar um dia.
Por isso ele deve ser guardado santo também. E ainda, irmãos, como o sabá, o dia do Senhor também é um dia de culto do povo de Deus. Todo Israel se reunia para cultuar a Deus no sábado, no sétimo dia. Até na época do Novo Testamento, os judeus descrentes ainda guardavam o sétimo dia, como até hoje. Até hoje eles guardam o sétimo dia. Mas perceba, queridos irmãos, que a igreja do Senhor, ao compreender essas questões, começa a entender que aquele sétimo dia ficou para trás. E agora um novo dia é dado para a adoração solene, que é o domingo, o Shabá cristão, o dia do Senhor. Nós temos vários textos que vão apresentar o culto a Deus no primeiro dia da semana, estando reunidos no primeiro dia da semana para partir o pão. Paulo pregando quando o Eutico cai da janela no domingo, primeiro dia da semana. Em várias ocasiões é apresentado que a igreja se reúne no domingo para cultuar a Deus, não mais no sábado. O princípio permanece. O dia sétimo passa para o dia primeiro. O dia pode ser mudado, mas o princípio é o mesmo. A sombra do sétimo dá lugar à realidade. O cordeiro no antigo dá lugar a Cristo no novo. O templo, o tabernáculo, tudo dá lugar a Cristo. E o próprio descanso também aponta para Cristo, para o Senhor. O Sabá cristão é um dia de culto público, corporativo, toda a igreja, todos reunidos, todos adorando, todos bendizendo o Senhor, aberto. É um dia de descanso para Deus. Esse é o descanso de Deus. Todo dia de culto na Bíblia é um sabá. Você nunca vai ter um culto no Antigo Testamento corporativo que não seja um sabá, um dia de descanso. Nunca. E em Hebreus nós vamos encontrar a mudança, aquilo que a confissão de fé diz aqui, desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana, isto é, o descanso foi o sétimo dia, o último dia da semana. Todo o Antigo Testamento vai mostrar isso. E a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, o que é chamado o dia do Senhor. E deve continuar até o fim do mundo como o Shabá cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. Hebreus vai falar exatamente isso, que Deus havia separado um dia, um outro dia para o povo de Deus, uma referência ao Shabá cristão, a essa mudança. Assim, Hebreus 4, assim, meus queridos e amados irmãos, fica claro que os batistas estão asseverando aqui na confissão de fé é que este sabá, que começa no Antigo, continua no Novo Testamento, muda o dia, mas não muda o princípio, sai a sombra, entra a realidade, é o dia do culto a Deus, é o dia separado para Deus, é o dia da nossa devoção ao Senhor, é o dia dele, pertence a ele, é meu, ele diz, não é dia nosso, não é para nossos prazeres, não é para a nossa diversão, não é para as nossas atividades corriqueiras, não é para trabalho, não é para comércio, é dia de vir para a igreja e cultuar, dia de se retirar nos seus aposentos, ler as Escrituras, orar, dia de levar a palavra, a santa semente do Evangelho, é dia solene a Deus, Ele é o centro absoluto desse dia e assim deve ser, sempre. Eu quero finalizar essa manhã conclamando todos os irmãos que aqui estão, pastores que aqui estão, todos a zelarem por esse dia.
a olharem para esse dia de uma forma mais clara, mais bíblica, a refrearem vocês mesmos, as vossas intenções carnais nesse dia, particulares, e devotarem todo esse tempo para o Senhor, todo. Descanse dos seus labores na semana, guardem para Deus, para as suas orações, o culto, a leitura, a meditação, e esqueçam as demais atividades. Talvez o pastor Jorge daqui a pouco fale sobre o que pode ser feito no Shabá. Ele vai tratar disso com os irmãos, explicar. Mas lembrem que o princípio que regula esse dia é da criação, e que vem recorrendo semana após semana, nunca mudou, é o mesmo. Igrejas que não observam esse dia estão caindo em pecado, a semelhança de Israel, que foi repreendido pelo Senhor. Igrejas que não honram o descanso divino, solene, serão cobradas pelo Senhor, porque não guardaram o seu dia. O mandamento que está lá nos 10, nós observamos tudo que está ali: não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Tudo isso nós dissemos, está certo, é pecado essas coisas. Mas como temos o mandamento positivo do Shabá, aquele que diz: lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Esse é o mais quebrado de todos os mandamentos pela igreja. Consideramos 9 mandamentos, ninguém vai dizer: isso aqui mudou, agora pode roubar, agora no Novo Testamento pode adulterar. Ninguém vai dizer isso. Mas quando se trata de guardar o dia do Senhor, não, mas isso aí era Israel, isso era lá para os judeus. É lei moral, irmãos, é para a humanidade, não é nem só para a igreja, é para todos os homens, é para toda a humanidade. Observe esse mandamento, peçam a Deus que os conduza com sabedoria, com força, com vitalidade, com espiritualidade, para não pecar contra Deus e para que a ira deste Deus não se acenda contra você. Amém.